Bom, então, gente, boa tarde. Hoje a gente vai começar aí a disciplina da resistência dos materiais, né? Essa é a primeira disciplina, nesse ensino remoto que eu estou ministrando para vocês. E essa disciplina da gente, a gente vai fazer o seguinte: as aulas de sexta-feira, elas vão ser síncronas e as aulas dos outros dias, elas vão ser aulas assíncronas, a não ser que eu marque, que eu diga lá no Classroom que essas aulas não vão ser aulas assíncronas, tá? Eu combino com vocês. Exatamente, Moisés, exatamente. Aquela do contraturno, né, que eu passei uma atividade para vocês. E lembrando o seguinte, em relação às atividades que eu passar, ninguém vai ficar prejudicado. O pessoal que estiver trabalhando, o pessoal que tiver algum problema, pode falar comigo que a gente refaz as atividades. E essas atividades, elas vão contar presença, tá? A presença de vocês. Vão ser atividades curtas. Quando eu fizer aquele tipo de atividade, vocês vão responder lá com um parágrafo, né? Algumas questões, elas precisam estar corretas para eu entender que vocês leram o material, então deram uma estudada, e vocês têm lá a presença, tá? E essa disciplina, assim, eu costumo ministrar ela junto com desenho de estrutura, quando as turmas, elas estão, a maioria da turma, né, está pagando a disciplina. Em geral, no MED, isso praticamente acontece sempre, é mais comum no SUB, a gente não ter o pessoal pagando a disciplina de resistência e desenho de estrutura, mas, em geral, essas disciplinas de desenho de estrutura e resistência dos materiais, elas terminam virando uma disciplina só. É claro que tem o pessoal repetente, o pessoal que já pagou essa disciplina, então que não está conseguindo pagar, que aí a gente dá uma ajustada, mas elas, junto com o desenho de estrutura, elas formam a base do cálculo estrutural, tá? Elas formam a base da parte de engenharia estrutural, que é essa parte que a gente está entrando agora, e essa é a área, assim, que eu sou especialista, que eu ministro essas disciplinas para vocês. Então, eu gosto de dar essa disciplina de forma que a gente comece ela vendo as partes teóricas, os conceitos das disciplinas de físicas aplicados ao cálculo estrutural, e no final a gente termina ela realizando, né, terminando um projeto de estrutural de fato, que seria o que vocês vão fazer na prática nas práticas, né, trabalhando no escritório, como é que vocês fariam, tá? Então, é uma disciplina que exige de vocês uma base de física e de matemática, e a gente vai começar a aplicar esses conceitos de física e matemática nessa disciplina, tá? Esses emojis aqui, eles são o que eu falei de física e de matemática. Rapaz, vocês estão mal, assim, em física e matemática. Eu pensei que essa daqui ia ser a melhor turma. Exatamente. Pronto, então eu vou começar, tá? Apresentar. Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Kathleen. Vitor, boa tarde. Fala sobre a questão das notas, por favor. Como é que vai ser, entendeu? As notas é o seguinte, eu pretendo fazer as notas dessa disciplina aqui baseada em trabalhos, tá? Trabalhos, cada um vai pegar um projeto de arquitetura e provavelmente a gente vai fazer uma primeira prova e 3 notas vão ser os trabalhos que vão ser feitos junto com a disciplina de desenho de estrutura, tá? Vai ser como se fosse uma continuação, essa disciplina vai ser uma continuação de desenho de estrutura. Só uma pergunta, todo mundo daqui está pagando desenho de estrutura ou não? Não. Eu não, tô de boa. Tá de boa? Você é um cara de boa, cara. Você sempre tá de boa. Que é isso, professor?
Bom, então, o pessoal que não está pagando desenho de estrutura, tá? A gente vai ver outros critérios de avaliação para a gente fazer, tá? Mas o pessoal que está pagando, eu quero que vocês aprendam realmente como é que a gente faz um projeto de estrutura. Vocês estão conseguindo visualizar minha tela, gente? Todos estão conseguindo? Bom, então o que eu queria mostrar para vocês hoje é principalmente uma motivação do que é que a gente faz na área de estrutura, tá? O que é a área de estrutura? Eu gostaria de introduzir esses conceitos para vocês, porque vocês já devem ter visto conceitos de estrutura em outras disciplinas, como tecnologia dos materiais, solos, vocês estão começando agora, né, PCO e tudo mais, mas a gente vai ver definitivamente o que é uma estrutura, tá? Isso daqui é um exemplo de um software de estrutura. Então, resistência dos materiais, é como eu disse para vocês, ela vai ser a parte física, a gente vai pegar aqueles conceitos de física, de lei de Newton, de vetores, de força, e vai aplicar ele ao cálculo das edificações. E esse cálculo das edificações vai ser o cálculo justamente dessa área do conhecimento que a gente chama de estrutura, para que a gente possa fazer esses projetos, tá? Então, aqui está um exemplo prático do que é um projeto de estrutura, tá? Estrutura é justamente esse conjunto de elementos aqui que formam um esqueleto para deixar a sua edificação no lugar, para que ela tenha estabilidade no sentido estrutural, para que sua edificação ela não caia. Então, todos esses conjuntos de elementos, aqui é o conjunto formado por sapata, pilares, vigas e lajes, né, isso aqui são pórticos, eles estão aqui para fazer com que as cargas que estão atuando nessa estrutura, elas sejam absorvidas e transmitidas lá para o solo, tá? Durante essa disciplina, nós vamos ver como é que essas cargas, elas atuam em cada elemento desse, e elas vão lá para o solo, para que a gente possa fazer o projeto dessa estrutura. Esse projeto aqui é um exemplo de projeto de quem for trabalhar, né, em escritórios de projeto vai tá fazendo. E o pessoal que for trabalhar em obra, eles vão estar executando esse tipo aqui de projeto, né? No final das contas, esses projetos, eles vão ter essa cara aqui, ó. Só mostrar aqui para vocês. Tá? Quando a gente tiver um projeto de estrutura pronto, né, que é justamente o que a gente vai fazer nessa disciplina de resistência dos materiais e desenho de estrutura, a gente vai elaborar, cada um de vocês vai elaborar um projeto nesse padrão aqui, tá? Indicando quais elementos estruturais são e todo o detalhamento deles, tá? Então, para que a gente possa fazer e especificar onde é que vão ficar esses pilares, vigas, lajes, os reservatórios aqui em cima e sapato, a gente precisa entender como é que essa estrutura ela se comporta, tá? Como é que essa estrutura ela se comporta lá na prática. Como é que as forças atuam sobre ela, como é que ela se deforma, né? Aqui está um exemplo de como são as deformações nessa estrutura, ó, ela se deforma. Lógico, isso aqui é uma deformação que está muito aumentada, né? Ela deforma lá um pouquinho, mas a gente aumenta, a gente dá fatores de escala, né? Por exemplo, aqui ela está 100 vezes maior a deformação do que seria na prática. Aqui 1000 vezes, né? Então, quando eu olho isso aqui agora, ela está se deformando bem mais. Mas todo o entendimento dessas deformações e de como essa estrutura se comporta, ela é vista em resistência dos materiais, tá? Só vou colocar uma escala aqui melhor para que a gente possa visualizar. Então, se vocês perceberem aqui, ó, por exemplo, esses pilares, esse comportamento desse pilar, o comportamento dessas vigas aqui, ó, isso aqui tudo é o que a gente chama de resistência dos materiais, que é uma das áreas do cálculo estrutural, tá? Então, isso tudo é necessário para que sejam definidos, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, por exemplo, cada tamanho, né,
tamanho de cada, por exemplo, fundaçãozinha dessa, de cada viga dessa. E esses ferros aqui, ó, essa quantidade de ferros, essa geometria desse ferro, como é que ele está definido, qual vai ser o tamanho, ó. Cada sapata dessa aqui, ela tem um tamanho. Como é que a gente sabe qual é o tamanho? Como é que eu preciso fazer uma sapata bem grande e uma sapata pequena? Eu vou saber, entendendo qual é a carga que cada pilarzinho desse vai pegar e transmitir para o solo. Se a carga for muito maior, muito grande, né? Elas vão ser sapatas de maiores dimensões, né? Como são essa daqui. Se a carga for uma cargazinha pequena, ela vai ser uma sapatazinha pequena, tá? A mesma coisa, eu preciso saber quais são os esforços que estão atuando nas vigas, né? Nos pilares, e assim sucessivamente, para que eu possa projetar os meus elementos, né? E dizer como é que vão ser as geometrias e as taxas de aço, né, que eu vou colocar. Por exemplo, se vocês perceberem aqui, esses aços daqui de cima, a quantidade de aço que tem, a bitola de aços comparado com essa daqui de baixo. Isso aqui é tudo calculado baseado nas tensões e nas forças que estão atuando na parte de cima e de baixo, tá, das nossas vigas. Se vocês perceberem, ó, aqui a gente tem essa quantidade de aço, esses ferros aqui, e em outros locais, ó, a quantidade é bem menor, tá vendo? Aqui nós só temos 3 barras nessa parte superior dessa viga aqui, e lá a gente já tinha bem mais. Por quê? Porque aqui os esforços, né, a atuação de esforços nesse elemento estrutural é bem maior que esse aqui, né? Esse tamanho, ó, se a gente olhar aqui em planta, o tamanho dessa sapata é maior do que esse, porque os esforços são maiores aqui do que aqui. O peso que essa sapata ela precisa suportar é bem maior do que esse aqui, tá? Da mesma forma, quando eu estou lá olhando, né, a minha estrutura, a gente percebe que cada um desses aqui possui um projeto específico para cada elemento estrutural desse aqui, né? Então, a quantidade de ferros que vai estar aqui dentro desses elementos estruturais, essa quantidade de ferro, ela vai ser função justamente de como é o comportamento dessas vigas e o comportamento desses pilares aqui, tá? Mesma coisa laje, enfim. Ficou claro isso aqui para vocês? Eu não estou acompanhando o chat aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida, tá claro mais ou menos o que é que a gente vai estudar nessa disciplina? Sim. Pronto. Então, vamos lá, né? A disciplina é a disciplina de resistência dos materiais, tá? Para a turma aqui do quarto médio integrado, tá? O que é que a gente... o nome dessa disciplina, outra coisa, o nome dessa disciplina, ela não faz jus ao que de fato a gente vai ver. Porque quando você olha lá, resistência dos materiais, o que é que você imagina? Você imagina que resistência dos materiais, você vai entender como é que funciona a resistência mecânica lá de um material, né? Por exemplo, quanto uma caneta dessa aguentaria, quanto um bloco de concreto aguentaria, mas na verdade não é isso. O que a gente estuda em resistência dos materiais é o comportamento mecânico dos elementos estruturais, tá? A gente estuda o comportamento mecânico dos elementos estruturais. Então, o que seria comportamento mecânico? Quando a gente fala comportamento mecânico, quando a gente fala sobre comportamento, a gente está falando algo relacionado à deformação ou a trabalho. O que seria isso? Imagine que a gente tem aqui uma viga, tá? Uma viga de concreto. Então, aqui eu tenho uma viga de concreto. E eu aplico uma força sobre essa viga, tá? Eu vou lá e coloco um carregamento aqui nessa viga. Um móvel, uma pessoa e qualquer coisa. O que acontece? Quando eu coloco essa força aqui sobre essa viga, tá? Eu estou colocando uma força sobre essa viga ela vai se deformar, tá? Ela vai se deformar. Veja só, ela se deforma um pouquinho,
né? Normalmente é um pouquinho, né? Se você pegar algum exemplo, por exemplo, de uma casa, algo do tipo, existem alguns casos que o pessoal coloca, isso é muito comum, aquelas vigas de madeira, aquelas estruturas de madeira, né? Vigas assim de madeira no telhado, ou caibro, no lugar de uma linha, e você coloca, né, aquele telhado e ela se deforma bem. Aqueles casos são casos onde não é esperado, né? Você não quer que a viga se deforme muito. A viga ela tem que se deformar só um pouquinho. Só que toda vez que eu fizer esse desenho aqui para vocês, vocês vão entender que ela está deformando um pouquinho, mas eu estou exagerando para que vocês possam entender, tá? Depois a gente vai ver com calma o que é isso aqui. Mas olha, esse comportamento, né, como é que essa viga vai se deformar? Ela vai ser base para todo o cálculo de uma estrutura. Então, quando eu falo em comportamento ou trabalho, eu estou me referindo à deformação da minha estrutura. Então, se eu digo assim, eu quero analisar como é que a minha estrutura ela está se comportando. Então, como ela está se comportando mecanicamente, em geral, eu quero dizer como é que ela está se deformando. Quando eu digo assim, a estrutura trabalhou, a estrutura está trabalhando. Quando eu falo que a estrutura está trabalhando, normalmente esse trabalho ele está associado a uma deformação, tá? Então, essa deformação, aquela que eu mostrei para vocês lá naquelas animações, ela é quem vai definir para a gente todo o comportamento mecânico da viga, vai definir os elementos estruturais, quanto de ferro e quanto de concreto a gente precisa colocar lá, tá? Então, pronto. Vamos, hoje, introduzir os conceitos iniciais que a gente precisa para dar seguimento à nossa disciplina. O primeiro conceito que a gente precisa ver é o conceito de força, tá? O conceito de força. Então, a gente precisa entender, tá? Entender o seguinte: o que é uma força? Alguém se arriscaria a responder? O que vocês acham? Se eu perguntasse assim para vocês, o que é uma força? Quem poderia chutar aí? O pessoal que Força está aplicada mal. a determinada massa, em determinada pressão aplicada em certo ponto. Uma massa ou uma pressão aplicada em certo ponto. Ótimo. Massa ou pressão aplicada em um certo ponto. Eu vou anotando aqui. Alguém mais? Cadê esse pessoal? O pessoal está na sala? Professor, Eu estou no Free Fire aí. Ana. força é um agente responsável pela fazer a alteração do movimento ou do repouso de um corpo. Certo. Então, alteração no movimento, né? Ou repouso de um corpo. Tá? Alguém mais? Cadê as meninas da turma? Nenhuma. Então vamos lá, né? Na verdade, força, ela está relacionada com tudo isso aqui, tá? Ela está. Quando a gente fala em alteração no movimento do repouso de um corpo, esse conceito aqui, normalmente, ele é o conceito que a gente utiliza, né, na física mecânica, né? A gente vai dar eu vou mostrar para vocês. E a força, uma massa, né, ela exerce uma força, se ela estiver aplicada num ponto, e uma pressão, ela também é uma manifestação de uma força. Mas, né, eu vou definir aqui para vocês, ó, a força é um agente, eu vou botar assim, uma abstração física, tá, que gera aceleração no corpo ou deformações em uma estrutura, tá? Então, veja, esse... Força é uma abstração física que gera aceleração no corpo ou uma deformação em uma estrutura, tá? Eu vou botar aqui um corpo rígido. Vou explicar para vocês. Olha só.
Essa alteração no movimento em repouso, tá? Essa alteração, ela está muito associada, né, com aquela questão de lei de Newton, que diz o seguinte, ó, se você tem aqui um corpo, né, um corpo que está em repouso, para você acelerar ele, você precisa, né, aplicar uma força, né, você precisa de uma força para acelerar ele, e para você parar, né, um corpo que está em aceleração ou velocidade também constante, você precisa de uma força. Então, vamos dar uma olhada nessa definição aqui de força que a gente colocou. A primeira coisa é o seguinte, o que é uma abstração física? Abstração é algo que a gente inventa assim para a gente poder operar com ela, tá? Então, por exemplo, se eu quero somar essas 3 canetas aqui, ó, tenho 3 canetas, tá? Eu quero somar elas, eu vou transformar ela em números, tá? Eu digo que essa caneta é equivalente a 1, essa caneta é equivalente a 1, e essa caneta aqui, ela é equivalente a 1 também. Eu somo, né? 1 mais 1 mais 1. E eu digo a quantidade de canetas, né? Eu tenho um objeto, né? Eu tenho um objeto, sei lá, eu tenho esse detector aqui, eu estou aplicando, né? Meu dedo, ele está sendo aplicado, ele está aplicando aqui algo nesse objeto, eu chamo isso aqui de força. Então, a abstração física são modelos que a gente cria da natureza para poder operar com eles, né? Como eu disse para vocês, a gente transforma, se eu vou contar lá a quantidade de coisas que eu tenho, eu transformo ela em números. Então, a força é uma abstração física para descrever um fenômeno. E que fenômeno é esse? Ó? Ele pode gerar uma aceleração em um corpo rígido. Então, ou seja, se eu tenho aqui uma superfície, eu coloco um corpo rígido sobre essa superfície, uma bola aqui, por exemplo, e eu venho aqui, chuto essa bola, aplicando uma força sobre ela, o que é que vai acontecer? Essa minha bola, ela vai sair, vai acelerar. Ela vai aumentando a minha velocidade. Isso aqui é o que a gente chama de... Isso aqui é o que a gente chama de corpo rígido. Então, minha bola saiu daqui. Alguém queria falar? Tá travando a aula. A aula tá travando. A aula está travada? Melhorou, gente? Melhorou. Todo mundo está conseguindo ouvir agora? Sim. Até que parte vocês ouviram? Até a bola em movimento. Pronto. Você pegou a bola aqui, é isso, e colocou ela em movimento, ela acelerou. Todo mundo conseguiu entender, né? Agora imagine que eu faça o seguinte, né? Isso aqui é um problema que os físicos eles estão muito preocupados. Agora imagine que eu pego essa bola e eu faço o seguinte, eu passo aqui uma cola nela, tá? Colei essa bola aqui nessa superfície, ó. Imagine que essa parte aqui é azul, eu colo essa bola aqui nessa superfície, tá? Coloco aqui algo que prenda ela aqui, né? Tô prendendo, coloco um pino aqui, lógico, né? Tô furando minha bola, mas coloco algo aqui que ela não consegue mais, ela está colada aqui. Então, quando eu chutar minha bola, o que é que vai acontecer com ela agora? O que é que vocês acham? Eu colei minha bola aqui no chão. Quando eu chutar ela, o que é que acontece? Ela vai acelerar? Não, eu acho. Vai ser tipo uma aceleração decrescente, que ela acelera e diminui ao mesmo tempo. Ela vai se movimentar, eu tô colando ela aqui. Eu colei, peguei minha bola lá e colei ela no chão. Prendi ela com todas as forças aqui. E agora eu venho e aplico uma força nela. O que é que acontece com a minha bola? Ou ela desprega e sai, ou ela não sai do canto. Não, sem despregar. Ela não desprega. O que é que vai acontecer com a bola? Aquela parte lá de baixo está pregada no chão. Eu chutei ela. O que é que acontece? Vai aplicar uma força no negócio que tá segurando ela.
Isso, mas o que é que acontece com ela? Ela fica parada, ela fica assim, ela... O que é que acontece com ela? Aí tipo tremer, vai pra frente, vai pra trás até ela parar. Pronto. Ela vai tremer e uma coisa importante, né? Ela vai deformar, né? Isso, ela vai mudar a configuração dela. Não é isso? Ó, essa força agora, né? Ela vem como todos para aqui, ela muda a configuração dela. Não é isso aqui? Então, É, o que é que eu fiz com minha bola? Ela agora não é mais um corpo rígido. Um corpo rígido, nem era, né? Ela nem era rígida, ela deformava e ia embora. Mas ela não tem mais agora acelerações. Minha força, ela não causa mais acelerações nela. A minha força agora, ela deforma a bola. Por quê? Porque eu transformei minha bola em uma estrutura, tá? Então a gente vai ver agora qual é a definição de estrutura. Então veja só, o que é uma estrutura? Estrutura, ele é um corpo, tá? Ele é um corpo. Para a gente ter uma estrutura, o que é que eu preciso, né? Imagina aqui que seja concreto armado. Eu pego isso aqui e eu, tá? Imagine que eu tenho aqui o solo. Se eu pegar esses meus pilares aqui, colocar eles em cima aqui do solo, tá? Coloca eles em cima aqui do solo. Imagine que eu coloquei pilares e coloquei viga aqui. Isso aqui é um solo. Imagine que isso aqui é uma superfície, né? Uma superfície qualquer. Se eu aplicar uma força nela, nisso aqui, ele anda. Não. Se ele tiver somente apoiado aqui, eu coloquei o pilar somente apoiado, Ah, né? andando. Anda, não é isso? Ele vai conseguir andar. O que é que eu preciso fazer para esse pilar aqui, para essa estrutura não andar? Fundação. Eu preciso fazer as fundações, tá? Eu preciso fazer exatamente isso aí, as fundações. Então eu venho aqui, ó, e na hora que eu faço isso, imagine que isso aqui seja as fundações, ó, né? Na hora que eu faço isso aqui agora, o que é que acontece? Quando eu aplico uma força, tá? Quando eu aplico uma força, isso daqui vai andar, tá? Isso aqui vai andar, apliquei uma força, isso aqui vai andar. Quando eu aplico uma força aqui, isso aqui não anda mais. O que é que vai acontecer com o meu ele poste? pode deformar. Ele vai se deformar, tá? O meu corpo, ele vai se deformar. É como se isso aqui viesse mais para cá, isso aqui viesse mais para cá. Mas o que é que acontece? Ele vai se deformar em todos os cantos, menos onde? Menos aqui, ó. Menos aqui. Então, isso aqui eu chamo, na resistência dos materiais, de apoio, tá? O que é apoio? Apoio é uma parte da minha estrutura que vai fazer com que ela tenha uma restrição de movimento. O apoio, ele está associado a uma restrição de movimento. Ou seja, o meu corpo agora ele não consegue mais deformar. Então, na hora que ele não consegue mais deformar, ele vira uma estrutura, tá? Então, perceba o seguinte, né, que quando a gente trabalha com a construção, a nossa ideia é fazer com que as nossas fundações elas consigam sustentar todo aquele peso, toda aquela carga, todas aquelas deformações, de forma que a minha estrutura ela se mantenha estável, né? E existe, por exemplo, isso aqui é uma estrutura que a gente chama de estrutura civil, tá? Estrutura civil. Ou seja, ela é voltada para obras civis. Existem outros tipos de estruturas que não estão assim dentro do nosso escopo, mas que eu vou só citar elas, né? Pode ser que alguém queira trabalhar um dia numa área dessa. Mas, por exemplo, a gente tem as estruturas, né? A gente tem as estruturas
Eu só vou citar elas, tá? Pode ser que alguém um dia trabalhe nessa área, que são as estruturas navais, né? Você tem um navio, né? Você tem aqui um navio. O navio, ele tem suas estruturas também, mas o navio, né? Um navio, uma embarcação. De repente, onde vocês vai trabalhar no estaleiro, vai trabalhar em swap, vai trabalhar soldando, inspecionando solda, ou então, não sei, uma área que seja numa área naval. As estruturas navais... Oi? Esse desenho é o quê? Um navio de frente, né? Como se fosse um navio assim de frente. O casco, né? Um navio. Porque a gente, né? Um navio, você tem aqui o casco, né? Se fosse de lado, né? Seria aquele desenho assim, né? Aqui a chaminé do navio. Só um exemplo. Essa estrutura aqui, ela se deforma, então ela tem princípios de deformação, né? Por exemplo, esse casco aqui, ele vai ficar, né? Diminui de tamanho e aumenta de tamanho de acordo com a força que as ondas vêm e tudo mais, né? Mas ele vai se deformar também, mas o navio, ele não tá preso ali, né? E digamos que vocês também possam trabalhar com a indústria aeronáutica, né? Alguém quer virar engenheiro aeroespacial, então foi contratado para trabalhar lá com o avião. O avião também, né? O avião, ele tem a estrutura dele, ele precisa se manter lá, mas essa estrutura dele, né? O que vai acontecer é o seguinte, ele não está preso em nenhum canto, ele se deforma, né? As asas, quem já andou de avião sabe, né? As asas, elas vão se deformar também, você tem que calcular essas deformações, mas elas não estão associadas a isso aqui, né? E numa obra, a gente também encontra, numa obra civil, a gente encontra partes que estão se movimentando, sim, né? Quem for trabalhar aqui, por exemplo, você trabalhar lá no shopping, né? Lá no shopping a gente tem os elevadores, tá? Normalmente é o pessoal de mecânica. Os elevadores também, né? Você tem lá, aqui, né? A estrutura deles, né? E os elevadores, eles precisam da sua resistência, né? Lá embaixo você precisa colocar alguma mola. Então, nossa profissão, ela é uma profissão que ela pode estar em contato com outras. E a gente precisa entender os nossos conceitos, né? Principalmente, mas os conceitos de outras áreas também, né? De outras áreas. Porque, por exemplo, no caso de vocês, nem... Porque, assim, eu sempre gosto de mostrar, porque eu tenho uma coisa que eu sempre coloco na minha cabeça. Por mais que os técnicos só possam assinar até 80 metros quadrados, eu nunca vi um técnico trabalhando em pequenas obras. Eu só vejo técnicos trabalhando em grandes obras, né? Assim, aqui a gente não tem, mas se você for trabalhar num lugar que tenha porto, né, você vai fazer o cais lá do porto, você sabe que esse navio, ó, ele vem e encosta, né? Encosta aqui no cais do porto, aí vem aquelas gruas lá, né? Aqui, aí vai descarregar o navio, né? Isso aqui, aquelas operações, enfim, né? Então, ou seja, isso aqui, né, é uma estrutura de concreto que você vai fazer, que vai estar recebendo todo o impacto, né? Então, a gente precisa entender isso aqui. Do mesmo jeito, né, se você vai trabalhar no aeroporto, você vai trabalhar numa pista de decolagem ou pista de pouso. São outros conceitos também que você tem que colocar, né, quando esse avião aqui for pousar e tudo mais. Então, as obras, né, por mais que a gente trate de edificações, existem obras de diversas naturezas que a gente trabalha com pessoas de outras áreas também, tá? Obras de indústria, enfim, e uma infinidade de questões. Mas lembrando que sempre a estrutura civil, quase sempre, a intenção da gente é colocar ela aqui, tá? Todo mundo entendeu qual é o conceito de estrutura? Então, é um pouco diferente daquela questão da física, né? Na física, está associada a uma deformação, e na física está associada normalmente à aceleração, e para o cálculo estrutural, ela normalmente está associada a uma deformação, tá? Vocês estão conseguindo compreender? Sim. Sim. Pronto. Então, isso aqui é um dos conceitos, tá? Que são fundamentais, assim, para a gente
Outro conceito extremamente importante é a diferença entre deslocamento e deformação, tá? Deslocamento e deformação. É um conceito totalmente... Eles são totalmente relacionados, mas eles são totalmente diferentes, tá? Então, por exemplo, imagine que você tem aqui Isso aqui é uma caneta, tá? Essa canetazinha aqui que eu tô na minha mão. O que que acontece? Se eu pegar essa caneta, e vocês estão lembrados aqui de física, né? Todo mundo lembra de física. Se eu pegar essa caneta vai ser, eu vou dizer que ela é formada pelo ponto A e pelo ponto B, tá? Pelo ponto A e pelo ponto B. Só um momentinho, gente. Rapidinho. Ponto A e ponto B, tá? Então, o que é que acontece? A gente sabe que existe o que a gente chama de vetores de deslocamento, né? Vetores lá de deslocamento. Então, imagine que o meu ponto A, ele veio e se deslocou para cá, ó, tá? E o meu ponto B, ele teve o mesmo deslocamento do meu ponto A, tá? O mesmo deslocamento do meu ponto A. Então, meu ponto B, ele se deslocou aqui, né? Ou seja, tá? Ou seja, o que é que eu fiz? Eu tirei essa minha barrinha daqui, minha caneta para cá. Tirei minha caneta daqui e ela foi parar aqui, ó. Opa. Deixa eu colocar ela aqui agora. E ela veio parar, digamos, aqui, tá? Então, o que é que eu fiz com minha caneta? Eu tirei ela daqui e coloquei ela para cá. Ela teve um deslocamento, né, considerável. Ela se deslocou bastante. Aconteceu alguma coisa com minha caneta vai quebrar por causa disso, vai dar algum problema com ela, sim ou não? Não. Não, né? Mas eu tenho um deslocamento grande. Agora, se eu pego o ponto B, tá? E eu faço assim, ó. Eu desloco ele, ó, pego o ponto B e desloco ele, ó, um pouquinho para cá. Um pouquinho para cá. O que é que vai acontecer? Meu ponto A, eu deixo ele preso aqui, ó. Então, prendi agora, eu vou puxar essa caneta para dar um deslocamentozinho no ponto B. O que é que vai acontecer? Ela vai tipo expandir e vai rachar, ou então torar no meio. Exatamente. Ela vai, ó, se deformar, né? Ela vai se deformar exatamente agora, ó. Então, ela se deformou e, como ela é muito rígida, ela não aguenta essa deformação, ela quebra. Então, veja, isso aqui a gente chama de deformação. Isso aqui, desculpa aí, pessoal, a gente chama de deslocamento, tá? Um deslocamento muito grande, ele não está associado a sua estrutura vai estar trabalhando, mas uma deformação sim. Só um minuto, gente. Oi, gente. Não é só porque eu estava respondendo meu irmão aqui, tá? Ó, então o que é que acontece? O deslocamento,
tá? Ele está associado a esse vetorzinho aqui, ó, de onde você tirou esse ponto e foi para cá. Mas o que interessa para a gente é o quanto a nossa estrutura ela se deformou, porque a deformação é o que vai gerar justamente as tensões nela, né? Olha, você tirou daqui, botou aqui, não tem problema nenhum, né? O movimento dessa caneta, a trajetória dela, se ela está circulando ou não, é uma coisa que os físicos estão preocupados. A gente não, a gente quer saber, ó, se ela deformar, ela aguenta? Se a gente fizer assim nela, ela aguenta, tá? Então, as deformações, elas estão muito associadas com isso, né? É igual uma viga, ó. Se eu tenho uma viga, isso aqui é minha viga. Se eu pegar a minha viga e eu aplicar uma força sobre ela, tá? Isso aqui eu estou aplicando uma força sobre essa barra daqui, ó. Todo mundo agora já sabe o que é uma força. O que é que acontece? Veja só. Eu quero que vocês agora tenham essa visão, tá? Desses conceitos todos juntos, ó. Se eu aplicar essa força aqui, o que é que vai acontecer? Ela vai acelerar para baixo. Oi? Nada não. Tá. O que é que acontece? Isso aqui é um corpo rígido, tá? Corpo rígido. É o que vocês estão acostumados lá com a física. Qual é o problema agora? Eu pego essa minha viga e transformo ela em uma estrutura, tá? Lembrando, o que é uma estrutura? Uma estrutura é algo que a gente tem um apoio. Então, isso aqui, ó, eu acho que vocês já viram esse desenhozinho, né? Mas eu transformo isso aqui em um apoio. Ó, isso aqui é como se eu tivesse os pilares. Aqui eu represento com esse símbolozinho. Quando eu fizer isso agora, o que é que acontece? Ó? Eu tenho meus apoios, que são esses nós aqui, que eles não se movimentam mais, e a minha viga vai fazer o que agora? Ela vai deformar, contrair e expandir de um lado. Exatamente, ela vai, né, sofrer essa deformação aqui, tá? Então, né, ela vai se deformar, né? Essa força aqui vai fazer com que ela bate e se deforme. Que é justamente isso, né? Eu pego isso daqui, seguro aqui do lado e aplico essa força aqui, vai se deformar, tá? Então, corpo rígido de estrutura, a diferença ela é basicamente essa, tá? Eu vou introduzir só mais um conceitozinho aqui para a gente terminar a aula, mas por enquanto alguém tem alguma dúvida? Não. Pronto. Então, eu vou colocar aqui para vocês o conceito agora de rigidez. Por quê? Porque alguém pode perguntar assim, professor, mas eu olho para as estruturas e elas não se deformam. Então, não estou entendendo o que é que está acontecendo. Então, vamos lá. Ó. Vamos pegar 3 materiais, tá? O primeiro material vai ser aço estrutural. O segundo material vai ser borracha, tá? E o segundo, nós vamos pegar só esses dois, por enquanto, aço e de borracha, tá? Imagina o seguinte, se eu tenho uma superfície aqui, ó, eu tenho uma superfície aqui, isso aqui é o piso, tá? Tem um piso lá, deixa eu botar dessa coisa, tem um piso lá na minha casa. O que é que acontece? Eu pego, deixa eu botar aqui um borracha e aqui eu vou colocar esponja, tá? 3 materiais. Eu pego uma esponja lá, tá? Pego uma esponjazinha, coloquei ela aqui, ó. Fui lá, né? Sem minha mãe saber, peguei a esponja da cozinha, coloquei aqui para fazer um experimento, tá? O segundo material, uma borracha, tá? Peguei aqui e coloquei uma borracha. Tá preto mesmo. Uma borrachazinha lá, tipo essa de pneu de carro, coloquei aqui. E a terceira eu coloquei aço, né? Coloquei aço. A terceira eu vou colocar aço. Então vamos lá.
Aqui é a minha esponja, o primeiro. O segundo vai ser a minha borracha. Vou botar aqui embaixo. O terceiro vai ser aço. Tranquilo, todo mundo entendeu? E eu tenho aqui, ó, um pedaço desses materiais. Tem um pedaçozinho, né? 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Então, o que é que acontece? Eu vim aqui, um pedacinho de esponja, e coloquei aqui em cima, né? Eu pisei com a força de 30 quilos. Digamos que eu pisei, né? Aqui, coloquei 30 quilos. O que é que vai acontecer com essa minha esponja? Deformado. Afundar. Todo mundo concorda? Ela vai comprimir. Ela vai comprimir. Muito ou pouco? Muito. 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 Então, ó. Ela foi lá para baixo. A minha borracha, digamos que é uma borracha de pneu de bicicleta, tudo, né? Ela, o que é que vai acontecer com ela? 30 quilos, né? Tem uma borracha assim, coloca 30 quilos em cima. Um botijão de água e meio. Quase nada. Não faz não. Alguém tem alguma outra opinião? Vai comprimir pouco. Não razoável. Razoável. Pronto. Não faz nada. Razoável. Vou botar isso aqui, tá? O aço. Se eu botar 30 quilos em cima de uma peça de aço de 10 centímetros de altura, o que é que vai acontecer com ele? Nada. Praticamente nada, né? Mas só deu um toquinho aqui. Vamos lá. Ó. O aço, ele se deformou um pouco. A esponja se deformou muito. A borracha se deformou mais ou menos. Vejam só. Né, com o mesmo peso, a mesma carga. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó, o fato da gente não estar vendo a deformação no aço não quer dizer que ele não esteja sofrendo uma carga, tá? Não quer dizer que ele não esteja sofrendo uma carga. Isso quer dizer que aquele material, ele é muito rígido. Então, por isso que quando a gente tem uma estrutura formada por concreto e aço, né, por concreto e aço, por mais que a gente olhe para ela e a gente não consiga visualizar a deformação, não quer dizer que essa deformação ela não exista. Isso quer dizer que aquele material é muito rígido. Porque é o seguinte, ó, se eu colocar aqui agora, imagine que eu aumentei isso aqui para 300 quilos. Tá? 300 quilos. O que é que vai acontecer com minha esponja, vocês acham? Ela vai ficar bem fininha. Ela vai ficar bem fininha, né? Vai ficar bem mais fina. A borracha agora vai sofrer com 300 quilos? Vai. Vai, né? Ela já vai deformar mais. Agora, um pedaço de aço desse tamanho aqui, ó. Ele vai sofrer com 300 quilos? 300 quilos é. Não, pode ser não que ele quebre, raspa alguma coisa, amassa. Imagina o seguinte, você tem um pedaço de aço, 300 quilos para um pedaço de aço, ele não é quase nada. Um pedaço de 10 centímetros por 10 centímetros de aço, assim, 300 quilos é nada. Se você pegar um parafusozinho de aço, né, um parafuso pequenininho, e você pisar em cima dele, acontece alguma coisa? Não. Fura o pé. Não. Fura o seu pé, né? Ou seja, imagine 10 centímetros por 10 centímetros de aço maciço. Vocês acham que não acontece alguma coisa? Não. Não, não acontece. Né? Mas ó, aqui na borracha já aconteceu. Se eu colocar agora 3.000 quilos, 3 toneladas, a esponja vai acontecer o quê? Vai sumir a coitada. Dá o piso aí. Sumiu a coitada. A borracha vai acontecer o quê? A borracha já vai comprimir mais. Já vai comprimir mais. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se eu botar 2 parafusozinhos de aço assim embaixo, colocar uma caixa d'água em cima, vocês acham que os parafusos vão sofrer?
Vai nada, vai nem sair do canto. Não sai nem do canto, tá? O aço, ele é extremamente resistente. Mas olha só, ele tem uma carga imensa, mas ele não sofre quase nada, né? Ele não so... Vocês acham que o que é mais resistente? O aço ou o concreto? O aço. O aço, muito mais resistente. O aço, ele é cerca de, deixa eu pensar, 10, 13, 17 vezes mais resistente que o concreto. Então, se você coloca a caixa d'água em cima de um bloco de concreto, não acontece nada, imagine em cima de um bloco de aço, tá? Talvez, se a gente colocar 30 toneladas aqui em cima, não aconteça quase nada com esse pedaço de aço, tá? Só para que vocês tenham uma ordem de grandeza. Mas se a gente colocar 30 toneladas em cima dessa esponja, a bichinha aí ela não acontece. Isso aqui também já vai embora, né? 30 toneladas dessa borracha aqui já... Mas o aço pode ser que ele só deforme um pouquinho. Então, esse conceito... Oi? Mas se eu der vários golpes em um local específico do aço, sem que espalhe a carga, como acontece aí nesse exemplo, aí Rapaz, se deforma, você né? der esses golpes, pode ser que aconteça alguma coisa, né? Mas dependendo do aço, não, entendeu? Se for assim... Ô, professor, Oi. mas também depende da altura, tá? Que essas coisas caem em cima do aço. Se tiver uma altura muito alta, eu acho que o aço vai se deformar, né? Não, eu tô dizendo assim, a gente só tá colocando, né? Ah, tá. Colocando em cima, colocando a caixa d'água enchendo devagarzinho. Se você estiver batendo, aí é outra questão, entendeu? Aí é uma carga dinâmica. Aqui a gente tá na carga estática, entendeu? Então, assim, ó, essas estruturas aqui, elas se deformam só um pouquinho, né? Porque elas são muito rígidas. E é lógico, quem vai fazer uma casa de borracha, né? Primeiro que a borracha não tem resistência. Mas se a borracha tivesse resistência, vocês iam querer fazer uma casa de borracha para a casa de vocês estar balançando? Não, né? Ninguém vai fazer uma casa de borracha. Mas por isso que a gente utiliza materiais rígidos como o aço e o concreto, né, que se deformam um pouco, mas eles aguentam uma grande carga, né? É a mesma questão, ó, se você vai pegar um material, né, você vai colocar aqui um cabo de aço para uma pessoa trabalhar numa fachada de um edifício, né? Você tem lá uma pessoa, um edifício que ela está limpando a fachada. Você vai colocar um cabo rígido. Essa pessoa, você não quer que ela esteja para cima e para baixo aqui. Agora, se essa pessoa, né, tem aquelas brincadeiras lá que o pessoal pula da ponte, né, e ficam bang jump, né, que o pessoal fica lá subindo e descendo. O que acontece? Os dois, eles têm uma resistência para aguentar uma pessoa, mas esse material aqui, ele é rígido, e esse material aqui é um material flexível, tá? Esse material é flexível. Um cabo de aço, se você puxar ele, você não consegue puxar. Um elástico, né, você consegue puxar ele e ele se deforma muito. Mesmo os dois, né, sei lá, uma pessoa de 80 quilos, os dois estão com a carga de 80 quilos lá, mas o comportamento deles são diferentes. Então, quando você projeta, você precisa fazer o seu projeto de acordo com a rigidez que você quer, tá? Então, isso aqui precisa ser extremamente estudado e entendido pelo calculista de estruturas, tá? Bom, gente, alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente viu hoje? Não. Todo mundo conseguiu entender direitinho aí? Sim. Pronto, então, nossa disciplina, ela é bem conceitual, tá? Eu vou conversar sobre vários conceitos com vocês. A gente tem uma parte de contas também, mas eu quero que vocês... Eu nem vi aqui. O pessoal falando aí. Mas, enfim, nossa disciplina ela vai ser mais ou menos nessa pegadazinha aqui, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, tudo pode falar, é bem tranquilo. E quem não estiver entendendo também vai conversando. A gente vai tratando
das atividades e das notas aí ao longo do nosso semestre. Tá, gente? Ele manja no frente. Tem que... Já, por hoje a gente já acabou, tá? Por hoje vocês estão liberados. Valeu, professor. Valeu. Até a próxima aula. Beleza. Falou. Valeu.